Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 70, módulo 3. O assunto: limites e parâmetros dos transistores. Vamos lá? Por questão inerente ao seu próprio material de construção e à sua confecção industrial, é inevitável que todos os componentes eletrônicos ou elétricos, passivo ou ativo, semicondutor ou não, apresentem limites ou parâmetros mínimo e máximo de funcionamento quanto às diversas grandezas elétricas que pode manejar, isto é, corrente, tensão, frequência, potência e etc. Até uma simples chave interruptora que controla uma lâmpada tem limites técnicos e parâmetros a serem respeitados. Se o aluno olhar com atenção o corpo de um interruptor, ou então no manual do fabricante, provavelmente iremos encontrar lá tais limites. Por exemplo, 250 volts, 10 ampere, indicando que esta chave interruptora pode realizar o seu trabalho controlando tensão de até 250 volts e corrente elétrica de até 10 ampere. Os transistores também têm os seus limites e parâmetros, que devem ser rigorosamente respeitados e considerados em qualquer aplicação, mesmo as mais simples, de modo a proporcionar um funcionamento confiável. Como são componente bem mais complexo do que um simples resistor ou então um capacitor, o transistor tem mais parâmetro a serem considerado. A seguir, vamos apresentar um por um os principais limites e características técnicas dos transistores bipolar, transistores bipolares. IC max. É a máxima corrente geralmente indicada nas tabelas em ampere ou miliampere, que o coletor do transistor ele pode manejar. Preste atenção, aluno. IC max. É a máxima corrente geralmente indicada na tabela em ampere ou miliampere, que o coletor do transistor pode manejar. Se tal parâmetro for excedido, provavelmente o transistor irá aquecer, entrando no processo de avalanche. Quanto mais quente, mais corrente. Quanto mais corrente, mais quente, até queimar-se. Como é um limite que não deve ser ultrapassado, temos em qualquer projeto ou circuito que adotar certos procedimentos ou truque para mantê-lo dentro do suportável pelo transistor. Primeiro, colocar entre o coletor e a linha de alimentação, isto é, o positivo para o transistor NPN e o negativo para o transistor PNP. Um resistor, chamado de resistor de carga ou resistor de coletor, conhecido como RC, cujo valor deve ser calculado para manter a corrente de coletor dentro do valor de IC max. Preste atenção, aluno. Como é um limite que não deve ser ultrapassado, temos em qualquer projeto ou circuito que adotar certos procedimentos ou truques para mantê-lo dentro do suportável pelo próprio transistor. Primeiro, colocar entre o coletor e a linha da alimentação, isto é, o positivo para o transistor NPN e o negativo para o transistor PNP, um resistor chamado de resistor de carga, ou então resistor de coletor, representado por RC, cujo valor deve ser calculado para manter a corrente de coletor dentro do valor de IC max. Segundo, considerando o fator da amplificação, isto é, o ganho do transistor, mantendo a corrente de base num nível restrito, utilizamos para isso um resistor de base, também chamado de resistor de polarização. A ideia é dimensionar a corrente de base de modo que, multiplicada pelo ganho, proporcione uma corrente de coletor dentro do limite de IC max.
Preste atenção, aluno. Considerando o fator da amplificação, isto é, o ganho do transistor, mantendo a corrente de base num nível restrito, utilizamos para isso um resistor de base, também chamado de resistor de polarização. A ideia é dimensionar a corrente de base de modo que, multiplicada pelo ganho, proporcione uma corrente de coletor dentro do limite de IC max. Terceiro, dimensionamento da tensão de alimentação pela lei de Ohms. Sabemos que a corrente que circula por qualquer componente é diretamente proporcional à tensão ali aplicada. Mantendo tal tensão dentro de um limite, também as correntes, incluindo a corrente de coletor, ficarão dentro dos limites aceitos pelo transistor. A máxima corrente de coletor, dependendo do componente, da sua fabricação e destinação, pode variar desde um pouco miliampere até dezena de ampere. A título de exemplo, enquanto um transistor, o BF198, ele admite uma corrente de coletor, isto é, IC max, de apenas 20 mA. Agora, um transistor tipo 3055 pode suportar uma corrente de coletor, isto é, IC max, de até 15 ampere. Preste atenção, aluno. A título de exemplo, enquanto um transistor BF198, ele admite uma corrente de coletor de apenas 20 mA. Agora, um transistor tipo 3055, ele pode suportar uma corrente de coletor de até 15 ampere. Máxima tensão aplicada entre coletor e emissor do transistor, isto é, VCE max. Preste atenção. Máxima tensão aplicada entre o coletor e o emissor do transistor, conhecido como VCE max. Esse também é um limite do tipo definitivo, ou seja, se ultrapassado, pode inutilizar o componente pelo rompimento das suas junções semicondutora interna. Existe pelo menos duas maneiras básicas de manter tais parâmetros dentro do limite. Observe. Primeiro, não usar uma fonte de alimentação com tensão superior à do coletor e o emissor, isto é, VCE. Preste atenção. Não usar uma fonte de alimentação com tensão superior ao coletor e o emissor, VCE max. Dessa maneira, sob nenhuma hipótese, o transistor receberá entre coletor e emissor uma voltagem além do suportável. Segundo, se o projeto do circuito, como um todo, exigir tensão elevada na alimentação, devemos recorrer a divisores de tensão resistivo, de modo a apresentar aos transistores apenas a voltagem necessária. Preste atenção. Se o projeto do circuito, como um todo, exigir uma tensão elevada na alimentação, devemos então recorrer a divisores de tensão resistivo, de modo a apresentar ao transistor apenas a voltagem necessária. Transistores são construídos em amplas faixas de valores para as tensões entre o coletor e o emissor, isto é, o VCE, na medida necessária para as diversas aplicações circuitais. Como exemplo, nós temos um transistor AC126, que suporta até 12 volts, enquanto que um transistor tipo 51
pode trabalhar com tensões de coletor e emissor, isto é, o VCE max, de até 250 volts. Preste atenção, aluno. Como exemplo, nós temos um transistor AC126, que suporta uma tensão de até 12 volts, enquanto que um transistor do tipo 51 pode trabalhar com tensões de coletor e emissor de até 250 volts. O HFE é o ganho, ou o fator de multiplicação de corrente contínua do próprio transistor. Preste atenção. HFE é o ganho, ou o fator de amplificação da corrente contínua do próprio transistor. Já vimos no começo da presente aula que o ganho nada mais é do que o número de vezes que o transistor pode multiplicar a sua corrente de base, manifestando o resultado na corrente do coletor. Exemplificando, se determinado transistor em situações estática apresenta uma corrente de coletor de 1 ampere, e a sua corrente de base, medida na mesma condição, é de 5 mA, o seu ganho HFE é de 200, isto é, 1000 mA dividido por 5 mA. Ao considerar tal parâmetro, o aluno não deve esquecer de alguns fatos importantes. Por exemplo, um transistor não pode fabricar corrente e o limite da corrente no coletor, IC max, não pode ser ultrapassado. Preste atenção, aluno. Um transistor, ele não pode fabricar corrente. E o limite da corrente no coletor não pode ser ultrapassado. Conforme já explicamos, o HFE é um parâmetro também extenso em seus limites, dependendo do transistor e do seu tipo de amplificação. Como, por exemplo, enquanto um transistor de alta potência, como por exemplo o tipo 3055, ele mostra um HFE, que é o ganho, de apenas 15. Agora, um transistor, o BC 548, isto é, de pequena potência, ele pode apresentar um ganho de até 800. Preste atenção que eu vou explicar. Conforme já explicamos, o HFE é um parâmetro também extenso em seu limite, dependendo do transistor e do seu tipo de amplificação. Como, por exemplo, enquanto um transistor de alta potência, como por exemplo o tipo 3055, ele mostra um HFE, que é o seu ganho, de apenas 15. Agora, um transistor BC548, isto é, de pequena potência, mas pode apresentar um ganho de até 800. Existem outros transistores com super ganho. Trata-se, na verdade, de um transistor Darkston, com fatores de amplificação superior a 1000. Alguns chegam até 10.000 ou mais. Potência de dissipação, conhecido como P total. É a dissipação total máxima de potência recolhida no seu coletor e mais a dissipação ocorrida no próprio transistor. Desse parâmetro, podemos ter muitos outros. Máxima potência de coletor, PC max. Máxima potência de coletor. Chama atenção aos nossos alunos em relação à máxima segurança dos transistores, que nunca deve ser exigida uma potência máxima, isto é, P total, restringindo-se na prática a um dissipador efetivo em torno da metade do seu limite máximo. Preste atenção, aluno.
chama a atenção dos nossos alunos em relação à máxima segurança dos transistores, que nunca deve ser exigida uma potência máxima, restringindo-se, na prática, a uma dissipação efetiva em torno da metade do seu limite máximo. Atenção! Preste atenção! O uso de dissipadores externos de calor torna-se quase que obrigatório nos transistores que devem manejar potência elevada. A potência máxima é também um parâmetro muito variável, isto é, de componente para componente, dependendo de sua utilização. Por exemplo, um transistor BC237 pode dissipar até 100 mW, enquanto que um transistor tipo 3055 pode manejar uma potência total de até 90 watts. Frequência máxima de funcionamento, obviamente sendo manejado por um sinal alternado, o que normalmente são indicadas nas tabelas em megahertz, isto é, milhões de ciclos por segundo. Dependendo das suas características de construção interna, um transistor ele pode trabalhar com essa potência, que quanto maior a frequência, menor será o seu real ganho. Preste atenção. Quanto maior a frequência, menor será o seu ganho real. Existe, então, um limite a ser respeitado, que é o chamado de frequência de transição, ou seja, a velocidade de trabalho na qual o ganho do componente se reduz a 1. Com isso, não se amplifica mais a corrente. Preste atenção nesse detalhe. Quanto maior a frequência, menor será o seu ganho real. Existe, então, um limite a ser respeitado, que é a chamada de frequência de transição. Frequência de transição, ou seja, a velocidade de trabalho na qual o ganho do componente ela se reduz a 1. Com isso, provavelmente, não haverá amplificação. Existe ainda transistores para alta frequência. Capaz de operar satisfatoriamente em velocidade de milhares e milhares de megahertz. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!